Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo, a nossa playlist de séries, falando sobre série. E como você já sabe, todo dia de terça-feira é o dia de falar de The Last of Us. E essa semana saiu no domingo o episódio 6 da franquia. Vamos comentar um pouco aqui, sobre o que eu achei. E vocês assistem, que a minha opinião some com a de vocês, para chegarmos a pensamentos melhores, ângulos melhores, para formarmos opiniões mais solidificadas. Bem, episódio 6 de The Last of Us, a gente continua pela saga do irmão do Joel, mas só que de início a gente pega, ele começa com a parte do final do episódio anterior, que quando o Henry vê que o irmão dele, o Sam, está em luta com a Ellie, e então o mata, né? Então o corte começa após essa morte, que ele mata o irmão Sam, e o Joe está pedindo a arma dele, e o Henry decide se matar. Após isso, os dois continuam sua jornada, onde o L para ir atrás dos vagalumes e, consequentemente, do irmão dele, o Tommy, que é o irmão caçula dele, né? Após isso ocorrido, a gente tem um salto de 3 meses. 3 meses e já é inverno. Tem um homem que entra na cabana, que é uma casa dele, né? Essas casas de cabana que fica geralmente em pé de montanhas, são todas de madeira que a gente vê em filmes. E esse homem entra em casa e tá lá a esposa dele, e em seguida nós notamos que o Joe está lá, porque ele está interrogando, começou interrogando por ela, para saber exatamente onde estavam, porque ele estava perdido. Então o que acontece? Ele pega o mapa e põe lá na mesa, e ele diz que espera que o homem tome tenha a mesma resposta de onde eles estão, que seja igual ao da esposa. E ele dá lá o local, aponta no mapa, e o Joe está satisfeito porque realmente é o mesmo local que a esposa dele tinha dito. Eles conversam um pouco, falam sobre o Rio da Morte, que eles veem estacas de pessoas mortas, e também eles dizem que também de alguns infectados às vezes, que existe um pessoal muito cruel do outro lado do rio. Mesmo com todas essas informações, esses avisos, o Joe decide continuar com a Ellie e vai para esse Rio da Morte. Primeiro eles passam por uma ponte, e depois eles tentam caminhar, eles encontram uma hidrelétrica. Aí tem aquela pergunta, será que esse é o Rio da Morte? E uma hidrelétrica que aparentemente estava em funcionamento. É quando chegam pessoas montadas em cavalo, e tem um cara em questão lá, que é o que ele mais dava entre todos, que ele pega e aponta no mapa pro Joe, principalmente para ele, pede para que a Ellie dê uns 5 passos para trás. Eles têm um cachorro, que esse cachorro ele consegue farejar infectados. Então é porque, pelo que eu observei, eles não têm a máquina da Fedra, que é aquela máquina que você basta coleta dados das pessoas, poder saber que está infectado ou não, porque se está verde é saudável, se está vermelho está com a bactéria. Então ele usa o cachorro para fazer isso, então ele cheira o jogo primeiro e não acontece nada. Então tem aquela questão, né? Porque a gente sabe que a Ellie ela é imune à bactéria, porém já foi mordida. Só para mexer conta 2 vezes. Uma vez antes, no braço, quando descobrem que ela é imune, quando ela aparece na série e tudo mais. E no episódio 2 também, quando eles estão fugindo daquele estado, tem a cabeça de brócolis, é que ela é mordida também no mesmo dia no mesmo momento em que a Tessa também é mordida. Então, tinha aquela questão, ela é imune à bactéria, mas será que o vírus está nela? Aí a gente percebe que não, o cachorro, aparentemente não, né? O cachorro que fareja ela, e o Joe fica com medo dela ser descoberta, porque a lei é essa: a pessoa infectada, a pessoa é morta automaticamente. Não existe outro tipo de saída. É a lei de sobrevivência da época, da história. Então, o cachorro fareja a Ellie, mas só que não,
detectar vírus, a bactéria. Aproveitando a situação, o Joe diz que está ali à busca do irmão dele. Aí a mulher pergunta o nome dele e ele não diz logicamente que não aparece no episódio. E então corta pra cena que eles decidem levar eles dois para onde é que eles ficam, né? E aparentemente a gente vê uma cidade de madeira toda murada, com muros bem altos, uma região bem ampla, com ao redor dela não tinha nada, que dá um campo de visão para eles de qualquer coisa que possa aparecer ao redor em um momento muito bom. Tudo que aparecia ali ao redor deles, seja de pessoa, infectado, eles conseguem ver a tempo, enquanto esse perigo, esse potencial perigo, ou essa pessoa estranha, está muito longe da sede deles, o que permite a eles um contra-ataque de imediato, porque o perigo não aparece mais perto da fronteira deles, né? Então, quando eles abrem as portas, a gente observa uma coisa bem interessante, uma mini cidade completamente muito bem estruturada, com energia, com tudo funcionando. Inclusive a mulher que leva eles lá, que aparentemente parece ser o líder da região, mas ela diz que ela não é a líder, ela apenas faz parte do conselho que foi eleita pelo voto popular. Ela diz que lá eles têm água, eletricidade, água quente, e tudo, tem uma escola, então tudo funciona. E pelo que ela disse, tem 2 anos que eles estão ali, começaram por poucas pessoas, e foi quando começaram a se organizar. E eles usam um pouco, e ele pergunta por que eles ainda conseguem se manter assim, né? Por causa que você sabe que quem tem muita coisa, no episódio do Bill, o Bill tinha muita coisa, isso que ele mantinha em segredo, o poder não ser roubado, porque ele mesmo diz que já tiveram bastante problemas com ladrões, que agora eles conseguem conter mais eles e dificilmente aparecer. Então quem tem alguma coisa ainda de valor, que para nós hoje em dia seria o básico, que é comida, roupa, equipamentos, ou no caso deles tem eletricidade funcionando muito bem, isso tudo fica abrindo muitos olhos de pessoas que não têm nada, então que acaba sendo saqueada. Então eles dizem que eles estão isolados, isso ajuda muito, que eles usam pouco rádio, então ninguém sabe do que eles têm ali. Então se ninguém sabe, ninguém vai procurar, né? E quando então o Joe vê de longe o irmão dele, Tommy, construindo em um arame de ferro alguma coisa, lembrando que os dois eram construtores, né? Antes dessa crise toda acontecer. E eles se abraçam e tudo mais, aí depois eles conversam no jantar, aí ele precisa conversar com o Joe em particular, quando o Joe e a Ellie estão comendo, e tá lá o Tom e a mulher em questão. Quando o Tom revela que ela é a esposa dele, porque ele queria conversar em particular sem a presença dela. Então, neste caso, obriga o Joe meio que falar na frente dela somente qual era o plano dele, porque eu tinha certeza que a primeira coisa que ele queria contar era o motivo de andar com a Ellie e a missão dele de que é levá-la para os vagalumes que podem fazer alguma coisa com a imunidade que ela tem para poder tentar salvar o resto do mundo que ainda pode ser salvo. Mas o que ele diz simplesmente é que aonde que estão os vagalumes, porque ela seria filha de um vagalume muito importante. E de imediato ele não diz que até se morreu também não, tá? Ele diz que ela tá bem. Aí ele fala que eles estão numa universidade, aponta no mapa, fica por isso mesmo, por enquanto. Aí aparece uma moça olhando para uma menina, olhando para eles por detrás de uma coluna, até ele se sente incomodada. E pelo que eu andei observando na internet, essa moça é quem vai ter um caso com a Ellie no futuro, o que pode deixar a gente pensando que eles retornarão para essa cidadezinha porque eles vão sair de lá, mas segura sua moça primeiro. Aí depois disso o Joe consegue conversar com o Tom em particular, quando todos eles, inclusive a Ellie, estão no cinema da cidade, e lá ele revela tudo que tem para revelar, de que a Ellie ela é imune ao vírus que está mordida há meses, e não se transformou, que ele pede que o irmão a ajude a concluir a missão por causa que ele não mais se sente capaz. Tanto que o Joe começa neste episódio a sentir dores no coração. Então ele começa a relatar que
ele não conseguiu algumas vezes salvar ela como deveria, tanto que ele até teve que ser salvo lá na Kansas City, quando a Ellie atira no rapaz que está quase matando ele e ela consegue, enfim, a confiança total dele, porém isso também veio com o bônus de que ele não confia um pouco mais nele, tanto como antes, e de que ele não tem mais saúde, idade, ele não diz que não tem mais idade para isso, ele não revela que está com sentindo dor no coração. Deve ser aquele fato de que às vezes, né, a pessoa sente um sintoma, mas que dá aquela negada até para si mesmo, de que ele só vai passar. Porque de imediato o Tommy não quer ir. Não quer ir, porque tem uma coisa importante que o mantém ali fora o casamento com a que ele tem. E eu prefiro não dizer agora o que é. Então o Joe ele pega este mesmo argumento que o mantém ali para dizer que para manter este argumento intacto, levar a ele para as pessoas responsáveis que podem saber como usar a, a imunidade dela, faz mais sentido ainda. É quando ele convence o Tommy de levar a Ellie. Né? Neste mesmo momento, eles se despedem, até eu fiquei meio que preocupado. Será que o Tommy vai manter mesmo o segredo? Porque já se passou tanto tempo. Ele nem entrou em contato com o Joel, justamente por isso, porque o Joel achou que estava morto, que deixou ele se comunicar pelo rádio, mas ele disse que ele pode se comunicar realmente porque em, em nome daquela paz, daquela sociedade que eles conseguiram construir, eles querem manter. Então estão mais preocupados em manter aquela sociedade do que com pessoas que ainda não chegaram, parentes que podem estar vivos. Eles não querem que nada destrua aquele equilíbrio. É o que ele usa para justificar a ausência de contato que ele teve por todo esse tempo. Porque na série diz que o Tom ele ainda estava em contato com o Joe e com o tempo ele foi diminuindo o contato até que parou de falar com zero. Parou de falar com ele pelo rádio. Essa parte o Joe vai lá para casa que foi dada a eles, que ele até então era abandonado. Aí ele tá lá lendo um diário, achando um pouco útil. O diário foi de uma menina no passado, antes da crise, achando meio útil as preocupações que as pessoas tinham. Porque as preocupações da série é de praticamente se manter vivo, o que comer. E ela diz que lá no diário tá as preocupações da menina de que roupa usar, se ia chover ou não, coisas que para ela pareciam pequenas diante dos problemas que ela costuma a ter, das preocupações que costuma ter também. Aí é quando ela diz que ela ouviu parte da conversa, de que ela quer ir com ele, não com mais ninguém, de que ela só se sente segura com ele. Ele diz que o Tom é mais jovem, ele vai conseguir proteger ela e ele tem medo de não conseguir. E ela fala que ela quer mesmo continuar a jornada com o Joe, não com o Tom. Mas mesmo assim, no dia seguinte, que é o dia que eles disseram que eles iam partir, para todo mundo, e que ele combinou em segredo com o Tommy de levar a Ellie com ele pela jornada. Eles chegam lá no estábulo, o Tommy chega, aparentemente não contou nada a ninguém, estava com uma mochila nas costas, e é quando o Joe pergunta para ela que ela deve decidir com quem ela quer ir, se com ele ou com o Tommy. Na mesma hora ela joga a mochila dela no peito do Joe e diz que vamos, é contigo. Então eles saem dali com um cavalo, e essa parte parece cena muito bonita, muito linda deles indo em direção a essa faculdade, que é numa cidade com prédios altos, uma cidade bem grande. E eles chegam lá, e até então eles conseguem encontrar a faculdade que faz parte de biomedicina, encontram muitos macacos ali, eles entram no prédio, ouvem um barulho, e quando chega lá na sala que tá barulho, é macaco de novo. Então aparentemente não tem ninguém ali. E eles observam um mapa que tem várias setas de diversas cores apontando para o mesmo lugar. Então daí já tem um outro ponto indicando para onde é que eles devem ir para continuar a jornada deles, né?
é quando aparecem homens com pistões, né? Que são aparentemente ladrões. Então, os dois observam o Joe e a Ellie, vê que tem esses ladrões entrando no mesmo prédio que eles. Eles voltam, saem escondido para pegar o cavalo e sair dali. É quando um dos ladrões chega e o Joe dá um confronto com o cara e mata ele. E quando é então que eles observam que a Ellie observa que ele tá com um furo na barriga, porque quando o homem chegou, já o golpeou sem que ele percebesse. Aí os outros comparsas dele chegam e eles conseguem fugir a cavalo na mesma hora para não serem pegos. É quando o episódio termina com eles cavalgando por entre os trilhos e o Joe cai do cavalo já depois de ter perdido muito, muito sangue. Fica aquela dúvida de que se ele morreu ou não, né? E a Ellie muito preocupada com ele para que ele não morresse de quanto ele era importante para ela, certo? Bem, esse foi o episódio. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que eu achei dele. Esse sexto episódio foi bem calmo, bem calminha, né? Foi divertido. Esse episódio, principalmente antes de eles chegarem, quando eles saem do casal e estão na jornada deles, tem uma cena em que o Joe e a Ellie montam um acampamento e o Joe fica de guarda e ele diz que a Ellie deve dormir e que ele vai ficar com os 2 turnos da guarda, sabe? Essa parte é bem interessante porque tem uma interação ali com os dois muito boa mesmo, o que já mostra que eles estão muito mais ligados. Acho que o episódio, como eu já vi algumas pessoas comentando, esse episódio foi mais para consolidar a relação entre os dois, né? Porque quando ele acorda, ela tá de guarda porque ele dormiu. Ela disse que ela fez o que ele ensinou para ela, né? Tanto que depois, quando eles saem da cidade, que eles estão a cavalo, na cidade lá com o irmão dele, o Tommy, ele tenta ensinar ela a atirar com tipo uma espingarda, e ela é muito ruim, então essa mais uma interação entre eles que fica muito boa. E eu acho que o episódio foi mais para isso mesmo, sabe? Fortalecer o laço entre os dois, para eles ficarem mais próximos, cada vez mais. Como eu disse, o Joey começou a proteger a Ellie, a andar com ela, por causa de uma missão. Uma missão que depois virou uma promessa com a morte da Tess, que ela prometeu para ele que levasse ela para os vagalumes responsáveis para que dela venha a cura. E a gente vê essa relação evoluindo. Agora não. É uma relação realmente a princípio com um tipo de pai e filha, que talvez ele tivesse substituindo ela pela filha dele para que fizesse um bom trabalho de proteger, sendo que a filha dele não conseguiu proteger porque ela morreu, né? Mas agora eu já vejo essa terceira parte também, esse terceiro elo, se desvencilhando e mudando para algo mais entre eles mesmos. Eu, Joe, e você, Ellie. Eu gosto de você por quem você é. E vice-versa. Entendeu? Isso foi bem legal de acompanhar. E esse episódio ele veio só para fortalecer isso, né? A cidade eu achei legal. É bom ver que tem pessoas que ainda conseguem viver em uma estrutura boa, uma sociedade que funciona, sem aqueles horrores das cidades que a Fedra domina e o jeito deles ditador de governar as cidades que eles estão nas mãos, né? Tanto que até a mulher lá, ela que faz parte do conselho da cidade, diz que eles são praticamente um comunismo. É o que ela diz. Sobre o Tom, eu gostei, a gente conheceu um pouco melhor ele, né? E é um cara legal, bacana. E sobre o próximo episódio, de acordo com esse final que a gente viu, claro que o Joe não vai morrer. Lógico que não.
mas eu ainda não sei como ele vai chegar, quem vai salvar ele. Eu pensei no Tommy, se o Tommy de repente quis ir atrás dele só para ver se estava tudo bem. Não sei, porque ele é um homem grande, ela não vai conseguir carregar ele, eu acho. Não sei se vai chegar alguém infectado ali, ou vai chegar pessoas com mal intencionadas, porque lá no episódio mesmo, a Ellie diz e deixa bem claro que que os bandidos que estavam invadindo lá a faculdade biomédica, que são amigos do cara que o Joey matou, que eles não o seguiram. Então fica essa incógnita de quem ou como o Joe vai ser salvo, sabe? E isso só para domingo da semana. Domingo agora, semana que vem, a gente vai saber. Bem, esse foi a resenha de hoje. Foi um episódio muito bom. Tô gostando, mas aí foi bem calmo. Como da outra vez, no episódio 4 não teve infectado. O 5 teve no finalzinho. Esse sexto não teve, então o sétimo vai ter. Eu acho que eles estão intercalando agora nesse. Eu acredito, tá, sim agora. Não sei se essa ideia vai continuar até o final. De que, se isso for, então no episódio 6 não ter infectado. Aí vem o episódio 7, né? Que terá. O 8 não vai ter. E o nono, que está sendo programado para ser o último episódio, vai ter. Né? Então, se essa sequência, se continuar desse jeito, faz sentido para mim diante do que estou observando. Eu sinto falta dos infectados, quero muito ver mais deles, porque eles são de uma forma diferente do que a gente conhece de zumbis. Mas é isso. Bem, se você gostou desse vídeo, gosta dos conteúdos que eu tenho trago aqui, curte, comenta e compartilha para que ele chegue a mais pessoas. E se você chegou aqui até agora e ainda não é um inscrito, considere se tornar um, tá bom? Até o próximo vídeo. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem a agenda de todos os dias do que eu posto. Então dá uma olhadinha lá para ver quais dias sai o tipo de vídeo que você está gostando de ver mais aqui, tá bom? Então até a próxima. Fique todos com Deus e tchau.